Em 1786, o capitão Carlos Bartolomeu de Arruda Botelho adquiriu uma concessão de sesmaria nos campos de Araraquara. 45 anos depois, as terras foram demarcadas, dando origem à Sesmaria do Pinhal. Por volta de 1831, Carlos José Botelho deu início à construção de uma grande casa que viria a ser a sede de uma importante fazenda de café. O complexo original, cercado pelo pomar e por pequena reserva de mata, compreende o casarão, os extensos terreiros, a senzala, o curral, as cocheiras e a tulha. Habitada por quase 2 séculos pela família Botelho, a Casa do Pinhal é hoje monumento nacional. A necessidade de preservar o edifício levou à decisão de restaurar suas instalações e equipamentos. Restaurar exige paciência e tempo. Na medida em que os trabalhos avançavam, surgiam imprevistos, exigindo correções de rota. Houve momentos de grande apreensão, como quando se verificou que os alicerces sob a capela e o salão estavam cedendo. Implantada meio em costa, a casa vinha sofrendo um lento solapamento de suas fundações, causado pela infiltração de água das chuvas. Foi necessária uma intervenção de vulto, que compreendeu o reerguimento de parte da casa e o reforço de seus alicerces. O restauro começou pelo retábulo da capela. O resultado foi tão gratificante que estimulou a expansão do trabalho para a totalidade do edifício. A complexidade do projeto exigiu a cooperação interdisciplinar de historiadores, arquitetos, museólogos, engenheiros, restauradores, marceneiros, pintores e demais profissionais especializados. De início, foi feito o exame do estado geral de conservação da casa. Nessa fase, foram investigadas as técnicas usadas na construção e quais os recursos atuais que poderiam ser incorporados à sua recuperação. Por se tratar de patrimônio tombado, um plano diretor de restauro foi encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, que o aprovou em outubro de 2011. O restauro das paredes começou pela decapagem ou remoção das diversas camadas de tinta que recobriam a pintura original. Foi usada a espátula para a raspagem superficial das grandes áreas e o bisturi para remover delicadamente as camadas recentes, preservando assim as mais antigas. Os materiais empregados foram criteriosamente selecionados e a aplicação se deu com todo cuidado.
Sempre que possível, os revestimentos antigos foram preservados e consolidados mediante o uso de produtos adequados a cada tipo de acabamento. Em muitas paredes foi injetada uma mistura de argila, resina acrílica e água, para evitar que o acabamento de superfície se destacasse da taipa. A seguir, veio a obturação das falhas com massa de areia e cal. E, por fim, a pintura em cal italiana da melhor qualidade, usada tanto no interior como no exterior. Um trabalho demorado que exige paciência e precisão. Amostras das prospecções foram conservadas como testemunho das cores das pinturas realizadas em diferentes épocas. Deste mostruário saiu a paleta de repintura dos ambientes. Na sala de jantar foram encontrados vestígios de pintura feita em estêncil. O barrado remanescente foi preservado e reintegrado, de maneira a restituir à parede a aparência que tinha há quase um século. O trabalho de marcenaria se mostrou indispensável para o sucesso do restauro. Como a madeira era abundante na região na época da construção da casa, esse material foi utilizado largamente na estrutura, nos telhados, assoalhos, janelas e portas. Técnicos e artesãos especializados foram responsáveis por finos ajustes. Algumas esquadrias foram substituídas, outras reparadas para que todas voltassem a funcionar. O respeito pela madeira procedente das matas do pinhal orientou os serviços de recuperação das vigas e colunas de sustentação, dos pisos e forros. Em toda a casa, as peças foram higienizadas e, quando necessário, complementadas com madeiras antigas provenientes de demolições. O restauro da Casa do Pinhal se estendeu por 4 anos. Não houve a pretensão de fazer com que a casa retornasse a seu momento primeiro, até porque não se conhece a data exata do início de sua construção.
Também não se buscou um passado ideal. A intenção foi preservar o que se entendeu como incorporado ao imóvel, aquilo que, ao longo de quase 2 séculos de ocupação, deu a ele um certo caráter, que permanece no imaginário de todos que frequentam a casa. No salão, a remoção da pintura revelou um barrado formado por retângulos com cantos recortados. Aos poucos, o interior da casa ganhou um aspecto europeizado. Na medida em que Antônio Carlos enriquecia e recebia títulos de nobreza, a rusticidade da vida doméstica foi sendo amenizada. Nas últimas décadas do século XIX, a casa ganhou melhorias e assumiu um aspecto mais urbano. O forro em tábuas recebeu pintura imitando uma boiserie, tal qual se via na Europa. É curioso que em terra de madeira abundante se ocultasse a beleza das espécies locais para simular veios de carvalho e do pinho de riga. A capela, dedicada ao culto doméstico, merece especial atenção. Sob a monotonia das pinturas em branco e bege, apareceram rosas, verdes e azuis em tons pastéis, como se Volpe tivesse passado por ali. O marmorizado das colunas, os candelabros dourados, as flores pintadas no nicho, o pequeno dossel, tudo sugere que houve intenção de embelezar o retábulo. O resultado, apesar de ambicioso, não deixa de ser singelo. O entorno da casa também foi tratado. Os pisos antigos foram recuperados, mantidos os materiais e as técnicas tradicionais de assentamento. No final da obra, o jardim foi reconstituído, preservando-se o traçado geométrico inspirado no paisagismo francês. Ao longo de sua história, a casa passou por muitas reformas para atender às necessidades da família e atualizar o conforto da moradia. É o caso dos banheiros internos, construídos no princípio do século XX, e da reforma das cozinhas. A cobertura da casa foi totalmente refeita. Quando as telhas foram retiradas, apareceram vigas poderosas e ainda bem conservadas. Um exame detalhado da carpintaria evidenciou que a estrutura do telhado foi feita de uma só vez. Também se concluiu que a área do quarto e banheiro utilizados pela condessa esteve até a década de 1920 ocupada por uma grande cozinha, cuja fuligem escureceu o madeirame do telhado imediatamente acima. Feitos os reparos necessários e a preservação contra cupins, uma película de alumínio foi estendida sobre os caibros para impedir a entrada da chuva.
Finalmente, as telhas foram recolocadas e amarradas uma a uma, para evitar deslizamentos. Cruzando o jardim lateral, chamado da Condessa, chega-se a um antigo galpão, há muito tempo anexado à cozinha. É provável que esta seja a primeira construção erguida no local. Diante das paredes de taipa bem preservadas, optou-se por remover as divisórias que fragmentavam o espaço e deixar as telhas à vista. É admirável a durabilidade dessa casa, erguida por mão de obra escrava e materiais encontrados na região. Pedra, barro, madeira de lei, areia do rio, tudo veio das terras do Pinhal. Sempre habitada, a casa periodicamente demandava reparos. Com maior ou menor folga financeira, gerações de descendentes de Antônio Carlos e Ana Carolina procuraram manter a casa familiar. Durante o restauro, enquanto as paredes da área social passavam pelo crivo dos restauradores, no porão, o forro falso era removido e apareciam as vigas que sustentavam o assoalho do piso superior, evidenciando grande quantidade de madeira retirada das matas do pinhal. Em cada ambiente, foram deixadas amostras das diversas camadas de tinta encontradas sob a pintura mais recente. É o caso desta porta de 2 folhas. Numa delas, ficou o testemunho do que seria o antigo, e na outra, a pintura foi reproduzida. No geral, os cômodos foram repintados conforme as cores encontradas na casa. O desafio é harmonizar o conjunto.
Para recriar os ambientes de época, o mobiliário existente foi devidamente tratado e, em alguns casos, replicado, como no salão, cuja decoração contém algumas cópias de móveis antigos encontrados na casa. Esse procedimento, aceito internacionalmente em processos de restauro, possibilitou a recomposição dos interiores de modo que a decoração ficasse o mais próximo possível da original. O porão baixo fica sob o salão e a capela. Depois de reforçados os alicerces da casa, com colunas de concreto e tirantes de aço, essa área recebeu acabamento antes inexistente. O piso de terra batida foi revestido com lajotas de cerâmica e as paredes em pedra e barro socado foram caiadas. Para facilitar a manutenção, o local foi iluminado e teve a ventilação melhorada. O entorno voltava a ser acolhedor. O lago, com suas duas ilhas e um repuxo d'água, passou a abrigar um casal de cisnes que deram um toque romântico ao lugar, ideia que já tivera o conde. Para deleite dos visitantes, os jardins, com seus canteiros floridos e trepadeiras, aos poucos recuperava a antiga beleza. Numa das laterais do antigo galpão, os esteios de palmeira jussara utilizados na estrutura de taipa e pau a pique foram deixados à vista. Nesse ambiente, é possível entender todo o processo de construção em taipa. Montagem da estrutura, fechamento em barro e o acabamento feito com aplicação de areia misturada a estrume de vaca. A antiga cozinha,
passou por reforma visando incorporar fogão, fornos e geladeiras de última geração. Nem por isso, os velhos fogões a lenha foram abandonados. Ao contrário, estão recuperados e em uso. Lá estão também o grande forno de assar pão e utensílios encontrados na casa, como cestas, potes de barro e o grande pilão feito de um só tronco de madeira. No lavabo, optou-se por deixar uma parede em taipas sem revestimento, para que o visitante possa conhecer as entranhas da casa. Quanto ao lavatório, a decisão foi criar um móvel de desenho atual, inspirado no que se usava no passado. O quarto, que foi da Condessa do Pinhal até seu falecimento, encontra-se preservado. A mobília, os objetos de toalete em prata e até mesmo um de seus vestidos, preto como convinha a uma viúva, compõem um ambiente sóbrio e recatado das casas paulistas. Durante os trabalhos de restauro, a Casa do Pinhal foi totalmente esvaziada. Para evitar danos, o acervo de quadros, gravuras, mobiliário e alfaias em geral foi guardado em uma reserva técnica, especialmente preparada para abrigá-lo. Neste tempo de espera, o acervo passou por rigorosa avaliação de seu estado de conservação e, quando necessário, foi enviado aos melhores especialistas para restauro. Todos os itens foram inventariados e catalogados, segundo critérios técnicos e normas internacionais. Este trabalho permitiu a adoção de padrões museológicos que passaram a orientar o manuseio e conservação desse patrimônio. Concluída a obra, todos os objetos retornaram à casa. Visando reconstituir o espaço doméstico com a maior fidelidade possível, quadros, vasos, consoles, mesas, cadeiras, camas e tudo mais voltaram aos seus lugares de origem. Os quadros foram pendurados com todo cuidado para não danificar as paredes. Nas janelas foram instaladas telas solares para proteger a pintura das paredes e o mobiliário do excesso de luz. A disposição dos quadros na Casa do Pinhal não é gratuita. Ao contrário,
está afinada com seu programa arquitetônico, que distingue a área reservada à família da frequentada pelos visitantes. Pinturas a óleo e fotografias estão adequadas a cada ambiente. Seu posicionamento, passados tantos anos, não se alterou. A área habitável do porão recebeu móveis encontrados na casa e foi remontada dentro da tradição das sedes de fazenda da época. Uma sala serve de escritório ao dono da casa, local em que conferia a escrita ou contabilidade, recebia empregados e tratava de negócios ligados ao funcionamento da fazenda. Próximo está o saguão de entrada, com escada de acesso à sala de estar do pavimento superior. Esta imagem de São Carlos Borromeu foi levada em procissão da capela da fazenda ao local onde se deu a fundação da cidade de São Carlos. A encomenda de 5 retratos a óleo foi escolha pessoal do dono da casa. Esses homens severos, formalmente vestidos em poses protocolares, certamente estão ali pela admiração que o Conde do Pinhal tinha por eles. Sua função, portanto, não é meramente decorativa. Eles revelam um claro posicionamento político do Conde e sua lealdade ao imperador e ao Partido Liberal. Com o passar do tempo, a identidade desses personagens foi sendo esquecida. Eram referidos genericamente como os grandes do Império. Hoje, sabemos que os 5 retratados são associados à independência do Brasil. São eles:
José Bonifácio de Andrade e Silva e seus irmãos, Antônio Carlos e Martim Francisco, além do regente Diogo Antônio Feijó e de Francisco de Paula Souza. Destinada a receber visitas de cerimônia, essa pequena sala se comunica com o salão. Ali eram feitos pedidos de casamento ou fechados negócios de vulto. Os visitantes não passavam dessa sala, a menos que especialmente convidados a ingressar no setor reservado à família. A sala de estar era um local frequentado preferencialmente pelos homens da família. Situada na fachada principal da casa, essa sala abre para uma sacada, donde se avista o jardim de entrada, o lago e os terreiros. Um grande quadro pintado por Benedito Calixto situa-se na parede oposta à sacada. É uma vista panorâmica da sede da fazenda, seus terreiros, senzala, tulha e o arvoredo circundante. A pintura, encomendada pelo conde, ficava em seu escritório num palacete na cidade de São Carlos. Anos depois de sua morte, esse quadro veio para o Pinhal. Na sala de música, há um piano, instrumento usado desde o século XIX. À noite, havia serão, quando as filhas do conde tocavam e cantavam para a alegria dos familiares e convidados. Ao final do restauro, a sala de jantar recupera seu antigo brilho. A mesa posta com capricho mantém a tradição de bem receber. Trata-se de um ritual que vem sendo observado há mais de um século e que se pretende que possa continuar, pois a reunião familiar é um dos propósitos da Casa do Pinhal. Patrimônio Nacional, a Casa do Pinhal está aberta à visitação.
A generosidade de seus espaços acolhe os jovens. Um serviço de monitoria atende a grupos de estudantes interessados em conhecer sua história. A vida da antiga moradia se renova e se estende para além da família que nela tinha suas raízes e chega a um público maior. É um passado que se atualiza em contato com as novas gerações. No interior da casa, o mobiliário e os objetos decorativos possibilitam aos visitantes um contato direto com o passado. Mais do que uma aula de história, o que se busca é transmitir toda uma vivência. Entre as peças expostas, o quadro de Benedito Calixto parece exercer uma atração especial. Talvez porque retém a paisagem de tempos passados, em grande parte preservada ainda hoje. Na medida em que se percorre os diversos ambientes, a relação entre o cotidiano e a história vai se tornando evidente. O trajeto da capela à sala de jantar mostra como se vivia na sede de uma grande fazenda de café, recordando sua história e a importância de se manter vivas as tradições. Alguém já disse que o Pinhal é um caso de paixão. De fato, não deixa de ser extraordinário que a memória dessa casa seja permanentemente cultivada pela família, por amigos e por aqueles que a visitam.